Eu era contrário ao merchan, eu tinha resistência ao merchan. Quando a empresa me apresentou o primeiro projeto de merchan, eu me senti mal, eu não me sentia à vontade. Mas o mundo não é lúdico, o mundo não é fantasia, o mundo é real. As pessoas precisam de dinheiro, isso aqui é um negócio. Qualquer outra empresa é um negócio. Né? Cada um tem a sua filosofia, cada um tem a sua metodologia, cada um tem o seu modo, né, de pensar. Eu tenho um recado para você que já fez de tudo para emagrecer. Chegou a hora de usar Drena Corpus. Com o Drena Corpus você vai fazer uma verdadeira lipo na sua casa. Isso sem cortes e sem cirurgia. Drena Corpus é ideal para prevenir a celulite, a flacidez, as estrias e a gordura localizada. Ligue já e divida em 6 parcelinhas sem juros. Use Drena Corpus numa boa. Peça sua Drena Corpus com tranquilidade agora através do 4020-9262. Você pode dividir esse preço em até 6 vezes sem juros. 4020-9262. Cada um tem a sua liberdade, né? E dentro de tudo isso, desse universo todo, existem custos, né? Como é que você vai pagar uma profissional, por exemplo, do porte de uma Mônica Puga? Como é que você vai pagar, entendeu, salários de profissionais, por exemplo, como o Sérgio Costa, como o Alexandre Tortoriello, temos aqui cinegrafistas maravilhosos, né? E fora uma produção, entendeu? Isso aqui não é assim, pirlim-pim-pim, não é mágica, entendeu? Eu entendi isso quando o programa tem um custo diário, né? O programa tem toda uma estrutura que é sustentada por dinheiro, que é um negócio que tem que dar lucro também. Não se iludam, em todos os lugares é assim. Eu acho bacana para a empresa, para o anunciante, que tem oportunidade de anunciar dentro de um telejornal, que o produto anunciante toma para si emprestada aquela credibilidade que aquele telejornal e que aquele apresentador tem diante do público. O oposto, quer dizer, em relação ao telejornal, se isso é legal o telejornal, se isso é bacana, aí eu já tenho as minhas dúvidas, porque que isenção esse telejornal, essa empresa jornalística vai ter quando ela precisar de alguma forma se referir àquela marca, àquela empresa em uma notícia qualquer, dentro de um contexto noticioso? Que isenção ela vai ter se aquele produto, aquela empresa paga a ela para que ela veicule sua imagem? Entendeu? Então eu acho que do ponto de vista da empresa, do telejornal, não é tão interessante assim. Está misturando meio que uma coisa com outra. Credibilidade com patrocínio. Então eu não acho bom, não acho que isso agregue nada à informação, à credibilidade dessa empresa. Há muitos anos o jornalismo brigou com o publicitário. O jornalista, né, era uma classe, né, e o publicitário era outra. Só que modernamente, uma questão de evolução do mercado, isso acabou, porque é preciso que o jornal seja sustentado pela mídia. Como é que funciona uma TV? Como é que funciona qualquer produto? A gente até chama isso de produto. O produto funciona com recurso. Esse recurso vem da publicidade. Mais modernamente surgiu o merchandising, ou seja, é aquela aplicação da publicidade sutil, né, provavelmente visando não ser, digamos assim, reconhecida pelo telespectador, e que ela entra sutilmente editorialmente, ou seja, dentro do editorial. Olha, a minha opinião é essa, que telejornal tem que vender notícia somente, né? Passar notícia, transmitir notícia. Essa é a minha opinião pessoal. Se eu trabalhasse numa empresa que me solicitasse, que fizesse um merchan durante a apresentação do telejornal, ou eu me adequaria à situação, ou eu simplesmente mudaria de emprego, porque se for uma coisa que vai atingir todo o mercado de trabalho, né, eu vou ter que me adequar a isso, mesmo tendo a minha opinião. O que eu vejo? Eu vejo assim que a modernidade está trazendo duas coisas. Uma, a espetacularização, né, o espetáculo da notícia. Dois, a entrada do patrocinador nesse espetáculo. Então existe uma coisa muito importante que é o diretor, o redator,
a equipe e a linha editorial da emissora não serem contaminados por isso, senão você vai ferir a credibilidade daquele telejornal. Ninguém consegue falar sobre um tufão no México, nem sobre um tsunami, como aconteceu numa zona pobre, ou até a tragédia de Petrópolis, né, a terra da nossa gloriosa Maria Ângela, né, e aí em seguida corta para outro plano e você, vereadores, compre sabão blá blá, porque sabão blá blá é melhor para a sua babá. Tá? Então, o merchandising mal feito, mal conduzido, faz com que o jornal perca a credibilidade. Não vejo risco nenhum. O único risco que eu acho que uma marca corre ao anunciar é talvez aquele não ser o público exato que ela esteja focando, que ela esteja mirando. Mas esses anúncios, seja em qual empresa for, são feitos com base em muitos estudos. Então, se provavelmente aquela marca escolheu aquele telejornal especificamente para anunciar, é porque já sabe que, enfim, que ele atinge o público que ela mira. Eu acho que talvez essa emissora esteja misturando, né, uma coisa com a outra. Se ela tem um produto, no caso, o produto da empresa é o telejornal, se é um produto dessa empresa. É um produto que exige credibilidade, que exige uma empatia do público com aquelas informações, com a forma como aquelas informações estão sendo passadas. Eu acho que se ela mistura uma verba publicitária aí no meio, se ela um texto publicitário, que provavelmente o texto desse merchandising não vai ser escrito por um jornalista, vai ser escrito por um publicitário, uma pessoa que talvez não tenha tanto apreço pela verdade, pela credibilidade, quanto aqueles jornalistas que fazem aquele jornal têm, aí eu já acho que corre um pouco de risco, sim, de credibilidade. A verdade é que, primeiramente, só a propaganda não paga mais os custos de uma emissora de televisão. Os custos hoje são muito altos. E o merchan, ele é muito bem-vindo, porque ele supra algumas necessidades, ele ocupa um espaço que dá uma garantia de sobrevivência para todos nós. O merchan hoje, por mais que algumas pessoas rejeitem, por mais que alguns torçam o nariz, por mais que algumas pessoas não gostem, o merchan hoje é fundamental, porque as contas, apenas as contas de publicidade, dos breaks comerciais, não pagam efetivamente as necessidades e a manutenção de um programa de televisão, né? Então o merchan, ele é essencial. Sem merchan eu acho que não tem como você sobreviver. Ainda que o merchan não pague efetivamente algo que possivelmente um break comercial lhe pague, mas o merchan ele complementa. E jornalismo e publicidade precisam correr juntos, né? A Rede Bandeirantes de Televisão é uma empresa que capta os seus recursos no mercado publicitário. A Rede Bandeirantes não tem, o Grupo Bandeirantes de Comunicação não tem outra fonte a não ser o mercado publicitário. Então a gente precisa vender, porque as pessoas precisam entender que sem prostituição, com lealdade, com transparência, uma rede de televisão é um negócio que tem que gerar lucro. Então, se você não tiver quem te patrocine isso, como é que você vai se vender? Como é que você vai obter lucro? Né? Porque tudo que está ao seu redor custa muito caro. Então, as pessoas precisam entender que o jornalismo, e eu não tinha isso antes, ou outrora, as pessoas precisam entender que o jornalismo precisa de publicidade. E a publicidade também precisa do jornalismo. Do meu ponto de vista, eu acho que o merchandising mal feito, o merchandising em cima de um produto descrente da população, dentro de um telejornal, ele vai com certeza abalar a imagem daquele telejornal. Boa noite a todos. Bem, Fátima, a gente viajou até Cacoal hoje com o nosso Turbo Hélice, né? Deixamos o jato aqui em Vilhena e nós estamos falando agora com o apoio da TV Vilhena, que faz parte da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo na Zona Norte, na região norte do país. O pessoal aqui de Vilhena se animou porque não vê chuva de verdade desde 6 de maio deste ano, mas infelizmente foi só uma amostra. Continua o problema, principalmente da fumaça, que chega a atrapalhar a aviação.
amanheceu debaixo de um estranho céu branco. Trocamos o jato pelo turbo-hélice, num voo por instrumentos em pleno dia de sol. Não tem muita relação uma coisa ou outra. Eu acho só o seguinte, que o produto, o merchandising não acrescenta absolutamente nada à qualidade editorial de um programa jornalístico. É possível que um anúncio seja feito sem que vá de encontro aos princípios editoriais de uma empresa. Uma empresa A que tenha princípios muito rígidos pode, de certa forma, fazer um anúncio que não interfira nesses princípios. A gente está falando de princípios. Eu não sei se vai ferir a credibilidade, são duas coisas diferentes, princípio e credibilidade. Eu acho que não andam juntos, mas não necessariamente um vai de encontro ao outro. Entendeu? Eu acho que não é saudável misturar, tá? Para a empresa jornalística, para a empresa de TV. Para ela não é saudável essa mistura. Isso. Acontece, e já aconteceu no meu programa, do anunciante virar para mim e falar assim: não, Fábio, eu quero que seja assim. Eu quero que a menina fique rebolando do seu lado. Não, ele não quer nada. Existem regras aqui que têm que ser cumpridas de acordo com o padrão do programa. Isso aqui não é programa de entretenimento para botar uma mulher pelada do meu lado para vender um produto, aí que vem aquela questão, e minha imagem como é que fica? Não, vai fazer do meu jeito, vai fazer naquilo que se enquadra o programa. Né? Você também tem que se impor, justamente para não deixar com que o espírito, às vezes, né, de um anúncio se transforme numa venda de feira. Você está entendendo? Né? Não é porque o programa ele tem uma característica popular que eu vou permitir com que o anunciante chegue aqui e dite as regras. Não, as regras são ditas por mim. As regras são ditas pela direção da empresa. Né? E nós temos padrões a serem seguidos. Então eu quero deixar absolutamente claro que a relação ela é nesse nível. A gente também segura muito o que o anunciante quer fazer no programa, justamente para não tirar a nossa credibilidade. Porque a gente sabe que o anunciante ele quer botar o dinheiro no bolso. Ele quer pagar para a gente e botar o dinheiro no bolso. Só que antes do dinheiro, meu amigo, vem exatamente isso que eu estou te falando. A credibilidade. Antes do dinheiro vem a honra de um programa. E se a gente faz da maneira como um ou outro acha que tem que ser feito, você coloca no chão um trabalho de 2 anos, por exemplo. O que acontece? Se for uma coisa bem feita, que não seja explícita, que contribua, você diz assim, agora é o momento da publicidade. E a publicidade é feita por outro apresentador, é feita por outra pessoa, não é feita pelo jornalista, até porque o jornalista não deve fazer publicidade. Justamente por esses motivos que você falou. Eu acho que é válido. Desde que você não tenha o comprometimento do conteúdo editorial. Você não pode trabalhar notícia como publicidade. Notícia não é publicidade, notícia é news, é informação. Agora, no telejornal, que é notícia, e que cada vez mais você tem que dar informações isentas, você não pode usar esse formato. Então eu defendo que o formato do telejornal não permite o merchandising explícito. Ou seja, que é a mesma coisa que você botar né, um programa adulto, que é chaveado, que é para um público X, no ar na hora que tem criança assistindo TV. É uma aberração, eu não gosto, acho que não deve haver isso. A linha editorial do jornal ela tem que ser a mais simples e correta e favorável para o jornalista possível. E a merchandising bota o jornalista, ou a própria TV, ou o próprio jornal impresso, numa posição de ficar na mão do anunciante. É uma coisa que o jornalista não pode ter nunca. Sim, a gente volta para aquela questão da isenção. É muito importante para a imagem do jornalista, para a credibilidade dele, que ele seja uma pessoa isenta para falar absolutamente tudo que for importante do ponto de vista jornalístico sobre qualquer empresa. E esse jornalista é um cara que é pago para falar a verdade, que é pago para passar informações bem apuradas, informações precisas sobre uma notícia, sobre notícias, quaisquer que sejam,
Por que ele está ali anunciando um produto ali junto com aquelas notícias? Por que ele está citando uma marca? O que isso vai acrescentar a ele como profissional? Eu acho que pode sim comprometer muito a credibilidade desse profissional. Principalmente se vai que esse profissional precise de alguma forma citar essa empresa ou esse produto dentro, aí sim, de um contexto jornalístico, alguma coisa que inclusive vá contra os interesses desse anunciante e desse produto anunciado. Que credibilidade ele vai ter para falar mal de um produto, de uma empresa, que até o dia anterior ele estava falando bem, que ele era pago para promover aquele produto? Fica complicado, né? Existe uma coisa muito séria, né, que é quem termina fazendo, e isso é fruto do rádio-teatro, isso é fruto das grandes novelas de rádio que tinha, né, grandes patrocinadores que migraram para a TV, os espaços estão sendo utilizados para isso, né, então acontece o seguinte, veio da teledramaturgia, o ator chega, vai dar um beijo na mocinha, não, mas antes eu vou pegar o meu cartão Unicarioca, porque o cartão Unicarioca ele permite que você vá às estrelas. Aí ele vira para outra câmera e sai falando o texto, meu amor. Tá? Isso é teledramaturgia, é uma obra de arte. Tá? Tem telejornais por esse Brasil afora, eu eticamente nem vou citar porque tem alguns da minha terra, tá? E você não vê o apresentador está atrás de banner, atrás de, sabe, de foco, atrás de logotipo. Assim, você olha, a tela está poluída de merchandising. É óbvio que essa informação vai ser comprometida. É óbvio que aquela pessoa vai estar sub júdice, né, e não vai passar a credibilidade que deve passar. Eu acredito que isso não é telejornal. Isso é programa de variedades, isso é show, é gênero, qualquer outro gênero. Mas no momento que você se dispõe a fazer uma coisa séria, né, e eu vou largar aqui uma provocação. Como é que a gente faz no futebol, hein? Você coloca essa câmera e essa câmera, e lá atrás tem, né, patrocinador tal, chuteira tal, né, Telecine, agora citei o nome, né, então vou esgaçar. Nike, Renner, né, mas não sei mais o que, e leite mococa, vaquinha mococa, né, é que tá dizendo, é um troço bem paulistano, né, então, aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, o que acontece? A gente tá cheio de exemplos do que não se deve fazer. Então, eu tenho a impressão de que se a gente tiver um certo limite ético, e existem grandes empresas, né, que fazem isso e que não tem vergonha de fazer, mas aí é uma questão da gente chegar e lutar por isso, a gente consegue fazer um telejornal isento sem precisar apelar. É muito notório que o apresentador vende também. É muito notório que a credibilidade do apresentador, ela é essencial na venda de um produto. E aí você tem que ter o cuidado de saber o que você está vendendo. Eu não vendo nada no meu programa que eu antes não converse com o proprietário, com o empresário, com o anunciante. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou falando. Eu preciso saber quem eu estou representando. Por mais que seja uma relação comercial, por mais que o telespectador entenda que aquilo está sendo pago para que eu diga aquilo, né? Por mais que haja toda essa relação, mas antes de tudo existe uma imagem, existe uma confiabilidade, uma credibilidade que precisa ser preservada. Então eu, antes de vender qualquer coisa por sobrevivência do programa, eu procuro conversar, né, com quem está colocando o produto, para entender se aquele produto é de confiabilidade, se aquilo que eu estou falando é verdade, se aquele produto der defeito, eu quero saber se o meu telespectador ele vai poder recorrer a um telemarketing, a uma central de atendimento, né? Enfim, a um lugar que ele possa reclamar, que ele possa realmente buscar os seus direitos. Então isso é fundamental. A imagem estará sempre atrelada ao apresentador, mas cabe ao apresentador saber exatamente o que fazer e como fazer diante daquele produto. Isso é fundamental. Eu tenho duas opiniões. Compromete e também não compromete. Por quê? Dependendo do jornalista e do tempo de carreira que o jornalista tem, isso sim pode comprometer a credibilidade dele, sim. Por causa do tempo de carreira, anos de estrada, mas também dependendo
da emissora, e o jornalista gosta de fazer, porque tem jornalistas que gostam de fazer. Então, se ele pensa que ajuda, e aí ajuda a emissora também, eu acho que também que não, dependendo desse jornalista que gosta, dessa emissora que depende do merchandising no jornalismo deles, não compromete tanta credibilidade, mas o que está há tantos anos na estrada, eu acho que compromete sim, porque ele nunca fez e começar a fazer agora pode comprometer sim, a credibilidade dele sim. Eu acho que é o seguinte, existe uma coisa que eu citei e que eu acho que eu persigo a vida inteira, se chama inteligência, tá? Talento. Talento a gente não compra na farmácia, a gente não consegue assinar, não tem no Gatonete, né? A gente tem ou não tem, tá? Então, o mundo da publicidade, ele vai ser efetivo e vai ser criativo e vai ser aceito à medida que a gente tiver talento e inteligência para fazer a publicidade, a propaganda. Como jornalista e publicitário, me sinto muito à vontade. Você vê a campanha política, por exemplo, né? Nós já lançamos com os meus alunos lá na PUC de Porto Alegre, podemos fazer isso aqui como exercício. Um candidato, tá? Um candidato que não existia, tá? Chamava Mauro Moira, é o nome do cara. Você viu Mauro Moira por aí? Lídia Arruda, uma outra candidata também. Ela entrava pela porta de trás do avião e saía pela porta da frente. A imprensa inteira de Porto Alegre foi cobrir Lídia Arruda achando que ela era uma nova candidata. E a plataforma dela era o sexo livre, era o amor livre. E era um embuste, era uma maneira, um laboratório que os alunos de comunicação da FAMECO, lá do Rio Grande do Sul, fizeram para mostrar que você pode vender tudo hoje em dia. Então, o que acontece? A consideração final é inteligência, ou seja, você faça a comunicação com paixão, com inteligência, com seriedade e com um diferencial. E aí o talento é que vai definir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida. Sim, a gente volta para aquela questão da isenção. É muito importante para a imagem do jornalista, para a credibilidade dele, que ele seja uma pessoa isenta para falar absolutamente tudo que for importante do ponto de vista jornalístico sobre qualquer empresa. E esse jornalista é um cara que é pago para falar a verdade, que é pago para passar informações bem apuradas, informações precisas sobre uma notícia, sobre notícias, quaisquer que sejam. Por que ele está ali anunciando um produto ali junto com aquelas notícias? Por que ele está citando uma marca? O que isso vai acrescentar a ele como profissional? Eu acho que pode sim comprometer muito a credibilidade desse profissional. Principalmente se vai que esse profissional precise de alguma forma citar essa empresa ou esse produto dentro, aí sim, de um contexto jornalístico, alguma coisa que inclusive vá contra os interesses desse anunciante e desse produto anunciado. Que credibilidade ele vai ter para falar mal de um produto, de uma empresa, que até o dia anterior ele estava falando bem, que ele era pago para promover aquele produto? Fica complicado, né? Existe a questão do bom senso. O programa, repito, tem que sobreviver, mas ele tem que sobreviver respeitando o telespectador. O meu programa, o Brasil Gente Rio, respeita o telespectador. Eu coloco sempre acima de qualquer questão o telespectador. Eu não abro mão de respeitar o telespectador. Então eu sempre me preocupo com o telespectador. Acordo, sim. Agora, obrigatoriedade, obrigar por obrigar, não. Isso não. E até porque, se existe alguma coisa por detrás do merchan que vai trazer desconforto, pelo menos na minha relação com a empresa, isso é colocado na mesa imediatamente. Olha, isso aqui não é interessante para mim, não é interessante para o programa, por isso, por isso, por isso, por isso. E pronto. Tudo tem que ser conversado. É lógico que existe a questão do bom senso, é lógico que existe algumas questões que você tem efetivamente que se submeter. Mas se calar, abaixar a cabeça como um cordeiro, não. Não, porque eu prefiro perder o emprego, né, e tentar me recolocar em algum outro lugar do que jogar no lixo, cara, uma imagem que eu construí ao longo de 25 anos.
Eu já sofri muito para chegar até aqui e continuo sofrendo. E tem demandas para atender mais adiante, que com certeza serão demandas que serão atendidas com mais sofrimento, com mais despreendimento, com mais negação que eu digo da vida particular, da sua família, né? Eu passei por situações muito complicadas, isso aqui não caiu de paraquedas para mim, foram conquistas. Então eu não posso, como eu te falei anteriormente, deixar com que a minha imagem seja destruída porque um anunciante chegou e disse, não, eu quero uma mulher de biquíni do seu lado. Nem pensar, mas nem pensar, nenhuma possibilidade disso. Eu não faço. E não é uma questão de dinheiro, não, é uma questão de ética, de responsabilidade, uma questão de respeito ao telespectador, né? Porque a relação tem que ser essa, com aquela pessoa que está lá.